Fala galerinha, beleza? Segundou. E hoje eu tenho uma mensagem pro teu coração e pro meu coração também. A mensagem é a diferença entre o joio e o trigo. Porque há uma diferença entre o joio e o trigo. Muitas das vezes, o joio, ele quer ser o trigo de qualquer forma. O joio, ele quer imitar o trigo, ele quer se parecer com o trigo, ele quer trazer a mensagem da mesma forma que o trigo traz na igreja. Ele quer cantar igual o trigo canta. Ele quer ter a mesma desenvoltura, a mesma amizade. Ele quer ter o mesmo chamado. Ele quer ter a mesma pegada que o trigo tem, só que não consegue porque ele é joio. E joio nunca vai ser trigo. Ele quer gerar as mesmas sementes que o trigo gera, mas não vai poder fazer, porque o joio não nasceu para ser trigo. Trigo nasceu para ser trigo e joio nasceu para ser joio. Então nós temos que saber diferenciar o nosso lugar. Nem todo lugar é lugar para trigo e nem todo lugar é lugar para joio. Talvez você vai ser trigo em outro lugar, mas não, você quer ser trigo naquele lugar. Só que não é o lugar para que Deus te chamou para ser trigo. E aí você vai acabar queimando como joio. Joio serve para queimar, simplesmente para isso. Deus, ele não te chamou para aquele lugar e você quer estar naquele lugar, você quer se parecer com aquela pessoa, você quer ser aquela pessoa. Ei, olha só, não olhem para pessoas querendo imitar o que ela é, porque a unção que Deus deu para ela foi só para ela, não foi para você também. Talvez Deus tenha um chamado especial na tua vida em outro lugar e você está se prendendo naquele lugar ali porque você quer insistir, você cismou que você canta bem, você cismou que você prega bem, você cismou que você é uma boa tia da salinha infantil, você cismou que você é um bom pregador, você é um bom evangelista, só que Deus não te chamou para isso e aí você acaba sendo joio naquele lugar, em vez de ser trigo em outro lugar. Pega a visão no que eu quero te falar hoje. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou. E cuidado, você que muitas das vezes está andando no meio de pessoas que estão te invejando, porque o joio em si, ele tem inveja do trigo, porque ele quer se parecer com o trigo, ele quer ser o trigo, ele quer ter o mesmo chamado, ele quer ter a mesma visão, ele quer ter a mesma pegada, mas ele não vai conseguir. Então, o que ele tenta fazer? Ele tenta frustrar de qualquer maneira o trigo. Ele tenta impedir do trigo ser trigo. Isso, tome muito cuidado com isso, porque o joio, ele tenta de qualquer maneira impedir o trigo de ser trigo. Ele vai querer te parar, ele vai querer parar o chamado que você tem. Por quê? Porque qual é a finalidade do joio? Queimar. Joio serve para tacar fogo. Sim, o trigo não, o trigo ele gera semente. Vamos falar um pouco do trigo. O trigo, ele gera fruto. O trigo, muitas das vezes, ele está ali fazendo o melhor dele, gerando fruto para o reino de Deus. O trigo, a diferença do joio para o trigo, que você pegar o trigo na mão e amassar o trigo vai ser até amassado, mas no meio do trigo amassado, no meio da palha do trigo, tem uma semente. Quando você pega o joio e amassa o joio não tem nada. O joio não tem nada ali no meio. Então o joio é frustrado porque ele só serve para queimar. O trigo não, o trigo gera semente. Então você que é trigo, tome cuidado, porque o joio talvez está tentando te derrubar. O joio muitas das vezes vai tentar te parar. O joio muitas das vezes vai tentar te impedir de você ser o melhor trigo que você pode ter, que você pode ser. Desculpa. Por quê? Porque ele não tem a mesma pegada, ele não tem a semente gerada no meio. Pega um bolo de trigo, esprega na tua mão que você vai ver que vai soltar sementes. Todo trigo, ele dá semente. Você quer diferenciar o joio do trigo? Aperta ele. Quando você começa a apertar o trigo começa a aparecer semente. É assim no reino de Deus. Quando você aperta alguém que é trigo, você vai ver as sementes dele. Você vai ver, não, essa pessoa aqui está gerando fruto, essa pessoa aqui está gerando semente. O joio não tem isso. O joio não gera semente. O joio só gera palha. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 13:30. Deixa que cresça junto até a colheita. Então direi ao encarregado da colheita: junte primeiro o joio e amarre-o em feixos para que seja queimado. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Ou seja, o joio serve só para ser queimado, mas o trigo
Ele manda guardar no celeiro. Por quê? Porque o trigo tem semente, e essa semente serve para um novo plantio, também como serve para o alimento. Para alimento para muitas pessoas. O trigo gera alimento. O trigo gera novos plantios, ou seja, gera novos trigos. O trigo que é um trigo de qualidade, ele vai gerar semente para gerar novos trigos. O trigo que é um trigo de qualidade, ele vai gerar comida, alimento para a alma de muitas pessoas, para a vida de muitas pessoas. Seja você esse alimento, seja você o trigo, não queira ser o joio. Olha só, e tem muito crente hoje sendo joio, porque tá com inveja do irmão, tá com inveja do chamado do irmão, tá com inveja daquilo que o irmão tem, tá com inveja daquilo que Deus está fazendo através da vida do irmão. Ah, eu queria ter isso, eu queria ser aquilo, você queria, mas Deus te chamou para isso? Se Deus não te chamou, meu querido, você não tem que ser aquilo que Deus não te chamou. No lugar que Deus te chamou, você vai ser trigo. Mas se você não deixar Deus trabalhar através de você, pega essa, você vai ser joio. Se você não dá oportunidade para Deus trabalhar no lugar que Deus te chamou para ser trigo, você vai ser joio. Muito crente hoje está impedindo o outro irmão de crescer, tá com inveja do irmão, porque o irmão desenvolve, porque o irmão faz, porque o irmão voa na presença de Deus, mas porque o irmão foi chamado para ser trigo naquele lugar e você não foi. Não fica com inveja do teu irmão, porque ele está desenvolvendo, não. Ache o lugar que você é trigo. Ache o lugar que Deus te chamou para ser trigo. Para de questionar a Deus, para de perguntar a Deus por quê que o irmão consegue, não, porque Deus chamou ele para ser trigo naquele lugar. Ele consegue desenvolver, ele consegue fazer as coisas andar, ele consegue fazer o louvor fluir, ele consegue fazer a palavra caminhar, ele consegue fazer as crianças entenderem porque ele foi chamado para ser trigo naquele lugar e você não foi. Você não foi, aí entrega uma bosta de louvor, entrega uma bosta de palavra, entrega uma bosta de professor. Desculpa a expressão, mas é isso que é a realidade. Porque Deus não te chamou para estar naquele lugar e você está querendo estar no lugar que Deus não te chamou para estar. Tem muita gente que insiste no erro. Não, é porque eu quero estar no destaque. Quando você está em destaque, muitas das vezes você é queimado. E aí, só serve para fazer fumaça. Mas não, tem pessoas que foram chamadas para estar em destaque, porque ali onde ela foi chamada, ela vai dar fruto. Ali onde ela foi chamada, ela vai levantar um louvor que vai incendiar uma igreja. Ali onde ela foi chamada, ela vai levantar uma palavra que vai mover o céu na terra. Ali onde ela foi chamada, crianças vão se quebrantar e vão entender quem é Deus. Mas não, você quer insistir no erro. Aí você inveja o teu irmão, você olha pra ele com cobiça daquilo que Deus fez na vida dele e daquilo que Deus faz, da desenvoltura que ele tem, do que Deus está fazendo queimar através dele. E aí você tenta derrubar ele, porque o joio faz isso. O joio tenta derrubar o trigo. O joio tenta tapar o trigo para que o cara da colheita, eu esqueci o nome aqui, o encarregado da colheita, não veja o trigo, mas enxergue aquele tendão bonito que é o joio. Só que na hora de apertar, não sai semente. Na hora de esfregar na mão, não sai semente. E para que serve o joio a não ser para queimar e virar cinza? Para que serve o joio para não ser para queimar e virar nada? Mas o trigo não. O trigo foi chamado para gerar frutos e para dar sementes. Então aprenda o teu lugar. Aprenda ao lugar que Deus te chamou para estar, para que você se torne o melhor trigo e dê a melhor semente. Para que você se torne o melhor trigo e dê o melhor fruto. Para que você se torne alimento para outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Lembre-se sempre, Deus é bom e o diabo não presta. Você foi chamado para ser trigo, não para ser joio. Então para de cobiçar aquilo que teu irmão tem. Para de invejar aquilo que teu irmão tem. Para de querer ser aquilo que seu irmão é, porque você não foi chamado para ser o que ele é. Você foi chamado unicamente, exclusivamente para ser aquilo que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser trigo em lugares específicos. Não queira ser joio, ser queimado, não dá nada. Não flui nada de dentro de você, não flui o melhor louvor, não flui a melhor adoração, não flui a melhor entrega. Faça que Deus flua através de você no lugar que Ele te chamou para estar. Amém?
Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Boa segunda-feira para você. Lembre-se sempre, Deus é bom e o diabo não presta. Você é trigo, você não é joio, você é trigo. Lembre-se sempre, Deus é bom e o diabo não presta. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e boa semana. Vamos que vamos, gente. Deus abençoe a tua semana. Fica em paz.